Pô, beleza? Aqui é o Thiago e hoje eu vou estar mostrando como é que a gente coloca efeitos nos nossos componentes visuais no Android utilizando a classe Object Animator, perfeito? Vai terminar aqui mostrar o blog, se você não conhece o que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e avaliação de site, se você curtiu, só dá um like aí, perfeito? Aqui está a página do Android, o site do Android, perdão, e aqui a página da classe Animator Inflator, que a gente vai utilizar na verdade duas versões aqui de exemplo, para a gente colocar efeito, que é a versão XML e a versão via API. O Animator Inflator ele vai ser útil para a gente utilizar a versão XML, para a gente fazer o XML virar objeto. E aqui a classe Object Animator, tá? Que é a classe efetivamente que a gente vai utilizar para fazer os efeitos tanto API ou tanto via XML, perfeito? Aqui está o nosso projetinho, bem simples, tá? Eu já alterei o layout, eu saí do Relative Layout, coloquei um Linear Layout vertical, perfeito? Eu prefiro trabalhar com Linear Layout. E um teste de vídeo prático com o nome do exemplo, tá? Só um detalhe que na hora de criar o projeto a gente cria de maneira diferente, tá? Aqui vem New, tá? Android Application Project, perfeito? Coloca aqui, por exemplo, o nome do seu projeto aí, exemplo, Object Animator, tá? E na hora de definir a mínimo SDK requerido, a gente coloca o 11, tá? A API 11, que é a partir do Android 6.0 Honeycomb, tá? Que essa API que a gente vai utilizar aqui, a Property Animation, ela foi incluída no Android a partir da API 11, perfeito? Então você muda aí, vem aqui e coloca API 11, perfeito? E dá continuidade nos Next, ok? Eu não vou dar continuidade porque eu já criei o projeto. Tá, vamos já montar nosso layout de exemplo, tá? Vamos utilizar aqui um linear layout horizontal. Dentro dele vamos colocar dois botões, tá? Um vai ser para utilizar o efeito via XML, outro via API. Vamos colocar uma imagem aqui. Eu já tenho uma imagem aqui dentro, que é do blog, perfeito? E vamos diminuir, claro, para a gente poder ver os efeitos, tá? Perfeito. E vamos agora centralizar os botões e a imagem. E mudar os labels, né? Para centralizar os botões, layout Gravity, tá? Android Gravity. No Linear Layout, Center, perfeito. Centralizar a imagem. Layout Gravity, a gente vai centralizar esse elemento, tá? Layout Gravity, Center. E os labels, que vai ser efeito via XML. E aqui efeito via API. Vamos agora vincular também, já colocar aqui o atributo de clique, tá? Do evento clique, pra gente poder já colocar o nome dos métodos aqui. Vamos colocar efeito XML, tá? Efeito XML. E aqui efeito API. Perfeito, tá? Nosso layout está pronto, agora a gente já pode começar a fazer o código. É bem simples, tá? Vamos colocar o efeito API primeiro, que a gente não precisa de criar agora o XML, o arquivo XML. Public void efeito API, tá? Como está vinculado ao evento de clique de um componente visual, o parâmetro de entrada é o próprio componente visual que recebeu o clique, no caso uma view, tá? Vamos já acessar nosso image view, que aqui a gente utilizou, a gente nem mudou o ID, né? Vamos mudar o ID aqui, tá? Image view, vou colocar img, tá? Image view aqui, com a img mesmo, tá? E vamos dar um cache, que a gente vai acessar via classe R, image view, find view by id, r.id.image, tá? E agora a gente já vamos importar aqui e já vamos começar a trabalhar com o nosso Object Animator, tá? Como é API, a gente não vai utilizar o Inflator aqui, o Animator Inflator, perfeito? Object Animator, tá? Vamos chamar de anime. Recebe o Object, que não precisa de instanciar, tá? Ele já envia essa instância pra gente. Object Animator, precisa dar um new, né? Of float, tá? Porque no nosso caso a propriedade que a gente vai utilizar aqui trabalha com valores float, tá? O target aqui é a view, tá? Que vai receber o efeito, que no nosso caso é image view. Não é imagem, tá? É a view. Você pode trabalhar com outras views aqui. Poderia ser um linear layout, por exemplo. Poderia ser um layout, né? Qual a propriedade a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com fade. Só que o fade no image view, ele tem outro nome, tá? O image view ele tem dois métodos que a gente pode trabalhar com fade, né? Que é o método setGetAlpha, tá? SetAlpha, tá? E getAlpha, perfeito? Por isso, prestar atenção nisso, por isso que a gente pode colocar aqui agora, ó, alpha. Você tira o get e o set, tá? E coloca só o nome da propriedade. Por isso que a gente pode colocar o alpha aqui agora. Se fosse um nome composto, por exemplo, tivesse um outro nome, por exemplo, alpha x, ele ficaria x, tá? Alpha x, e assim por diante. É camel case que ele trabalha, né?
mas vamos entender aqui. Só posso colocar o alpha aqui, que eu sei que é fade, porque o componente visual que eu vou colocar aqui, eu sei que ele tem o setter e o getter da entidade que eu coloquei aqui como nome, do efeito que eu vou utilizar, tá? Como ele tem o set e o get alpha, eu posso colocar alpha aqui. Se ele tivesse, por exemplo, 7x, vamos ver se ele tem, né? 7x, get x, tá? Que é pra gente mexer essa view na horizontal no nosso layout, perfeito? A gente só coloca aqui, ó, x. Aí a gente vai aplicar os valores aqui e vamos mexer, tá? Essa view pela horizontal, perfeito? Vamos trabalhar com alpha. Lembrando que para utilizar aqui tem que ter o setter e getter na view que você está colocando aqui, ó, perfeito? Vamos trabalhar com alpha. E o valor inicial, a gente vai começar de 1, tá? E vamos para 0. F porque é float, tá? O valor que a gente vai trabalhar é float. E o alpha, que é o fade, ele trabalha com valores entre 0 e 1, perfeito? Quer dizer que a gente vai começar aqui, a gente já está aparecendo e vamos para desaparecer. Vamos para o 0, tá? Trabalhando com fade. Ok. Já fizemos essa parte aqui e agora a gente vai ter que animar. Como é que a gente anima? A gente dá um anime.start, tá? O que vai acontecer? Quando o cara clicar no botão, a imagem que está aparecendo lá, ela vai ir desaparecendo, vai ficando transparente até desaparecer. Só que vamos só colocar, para a gente poder voltar também, utilizar o reverse, vamos colocar uma variável, um atributo de classe aqui, boolean, tá? Vamos chamar de flag, e vamos colocar true, vai começar como true. E vamos colocar aqui um condicional. Opa. Isso aqui é uma lógicazinha que não tem nada a ver com o Object Animator, tá? Só pra gente ver o reverse também trabalhando, tá? Flag, se for true, a gente inicia o efeito. Se não, a gente volta, tá? A gente faz ele voltar. Perfeito? Então tá, o usuário, o camarada clicou, a gente acessou a nossa imagem via classe R, tá? Criamos um Object Animator, tá? Já criando, tá, a nossa animação da seguinte forma, colocando nossa view que vai ser animada, colocando o tipo de animação, lembrando que o tipo de animação tem que ser um tipo de animação que a view suporta, até que ela tem o set e o getter dessa animação. Depois colocamos o valor de início, tá? Que no caso, como o alpha trabalha entre 0 e 1 e é double não, né? E é float, a gente coloca aqui o 1, que eu quero começar com no float 1, quero começar com ela aparecendo, perfeito? E então a gente vai para o 0, em que nossa view não aparece mais, tá? Ela vai desaparecendo, vai ficando transparente até ela não aparecer mais. Então, se for a primeira vez, o flag vai estar true e a gente vai entrar aqui. Na segunda vez, claro que tem que mudar o flag aqui, tá? Recebe a negação dele. Na segunda vez ele vai estar false, aí ele vem e reverte. Aí ele volta para esse estado aqui, ó, de 0 ele vai para 1, aplicando o alpha também, tá? Aplicando o efeito de fade. No caso seria o fade out. Fade out, é isso mesmo. Perfeito? Vamos executar aqui para ver se vai rodar tranquilamente. Aqui está nosso emulador. Perfeito, tá lá. Lembrando que a gente não implementou ainda o método desse botão, a gente tem que clicar nesse. Desapareceu. E apareceu, perfeito? Clicamos um efeito de fade aqui, que no caso é alpha, tá? Ok, agora vamos... Como é que a gente faz para criar isso no XML, né? A gente tem que vir aqui, ó, e criar um arquivo, tá? XML, só que o tipo dele é diferente. Ele é um Property Animation, tá? A gente vai criar um Object Animator. Vamos chamar de animação. Perfeito? Vamos finalizar aqui. Ok, estamos quase lá. Agora a gente tem que definir os atributos, tá? Pra gente poder literalmente aplicar o nosso efeito, tá? Mas aqui, Android, Property Name, tá? A gente vai utilizar o alpha, perfeito? Depois a gente define o valor de início, tá? Value from, perfeito? Nosso valor de início é 1.0, tá? É um float. Depois o valor de fim, tá? Value to 0.0. Depois a gente vai definir, a gente pode definir aqui o tempo. Outra coisa que eu acabei pulando aqui, né? A gente não definiu o tempo aqui, ó. A duração. Como é que a gente faria aqui, ó? E tem que definir, tá? Set duration. Vamos aqui 2 segundos, perfeito? A gente definiu agora que essa animação de 1 para 0 aplicando alpha vai demorar 2 segundos. E aqui a gente coloca no XML, Android, duration, tá? E aí em milissegundos, né? Então por isso que eu coloco 2000 para ser 2 segundos, tá? E a gente tem que definir o valor também que vai ser trabalhado. No nosso caso o valor é float, tá? Android
value type, perfeito? Float type, tá? Se você notar, se a gente voltar aqui, ó, eu coloquei off float, mas também tem off int, tá? Tem off object, perfeito? Só que com a propriedade que a gente está trabalhando aqui é float, tá? Que é o alpha, perfeito? Ok, definimos nosso XML, tá? E agora como é que a gente faz para utilizar o XML? Para evitar a fadiga, vamos copiar aqui, tá? E vamos mudar aqui para XML, perfeito? Image view continua aí. Essa questão do flag vai continuar. E aqui a gente já definiu a duração no XML, aqui que vai mudar, né? Aqui a gente está Object Animator, tá? Vamos apagar aqui. E agora a gente vai ter que dar um cache, porque a gente vai utilizar literalmente agora o Animator Inflator, tá? Object Animator, perfeito? Que vai retornar um objeto, deixa eu ver aqui, que é um View Animator, se não me engano. Animator Inflator, tá? Ponto. Load Animator, tá? A gente vai ter que colocar o target também. O contexto aqui é o contexto da classe, tá? Que é o objeto da classe. É o this, não tem nada a ver com a view que a gente vai animar, perfeito? E aqui é o identificador do nosso XML, tá? Só lembrando que quando a gente criou o nosso XML aqui, o nosso Object Animator XML, foi criado também o folder Animator, tá? Que é onde ele deve se encontrar, tá? Os XMLs que vão ser utilizados como Object Animator devem se encontrar dentro de Animator, do folder Animator, tá? Então a gente vai utilizar aqui agora o ID, perfeito? O identificador desse XML, que é R, tá? A gente acessa via classe R. Ponto Animator, tá? Ponto Animação, perfeito? Já acessamos o XML aqui, e o que a gente está fazendo aqui é fazer esse XML virar objeto, tá? Ele vai virar objeto para a gente poder utilizar ele. Anime, agora a gente vai setar essa imagem aqui, ó, para vincular ela ao efeito. Ponto set target, tá? Opa, target img, perfeito? Então aí, já está tudo definido. E aqui a mesma questão da flag, né, para a gente poder voltar também, ok? Efeito XML, agora é só executar. Vamos só verificar se aqui está efeito XML mesmo, efeito XML. Ok. Vamos só executar agora, né? Perfeito, tá? Vamos de novo agora com o tempo, né, que a gente não tinha colocado. Ó, como é que ele vai devagarzinho. Perfeito, e vamos voltar, tá? Perfeito. Agora vamos via XML. Perfeito, e vamos voltar via XML. Perfeito, ok? Tá aí. Só agora tem outras coisas. Por exemplo, tem como a gente ouvir, tá? Utilizar um listener para ver em que estado que tá o efeito. Por exemplo, se ele iniciou, se ele terminou, tá? Pra gente poder aplicar alguma coisa, por exemplo, sair da aplicação, sair da atividade, perfeito? Vamos colocar um listener aqui na API, tá? Tanto faz aqui no caso da API ou no XML, mas vamos colocar no da API. Ponto. add listener, tá? Aqui dentro a gente tem que colocar um Animator Listener Adapter, perfeito? E o Animator Listener Adapter, perfeito? A gente vai ter que importar aqui a classe, tá? E o que a gente faz aqui agora? A gente tem 3 métodos, tá? Que a gente pode sobrescrever. O primeiro método é o public, vou colocar aqui override. Public void on animation end, tá? E aqui é um animation que entra, perfeito? Opa. Vamos ter que importar aqui, que é a animação que está sendo aplicada, tá? On animation end é animator. Opa. Perfeito. On animation end. O nome já diz muita coisa, né? Bem intuitivo, quer dizer que a gente chegou no fim da animação. On animation start, tá? Só muda aqui, vai para start. Perfeito? E o on animation repeat, tá? Que tem como a gente deixar a animação ali ficar repetindo, perfeito?
Por exemplo, seria anime.set repeat count e depois repeat mode, perfeito? Vamos colocar aqui repeat count, vamos colocar 2. E o mode a gente tem que utilizar uma constante, né? Que no caso infinity aqui, eu acho que é do Object Animator mesmo. Mode infinity, perfeito. Que fica repetindo infinitamente, tá? Aqui a gente consegue pegar o início, o fim, tá? E a repetição. Vamos colocar logs aqui pra gente poder ver esse listening funcionando. Eu tenho um filtro script, tá? Vou colocar aqui o nome do método. Para evitar a fadiga, copiar e colar. Aqui é repeat, né? E aqui é start. Perfeito, vamos só importar a classe aqui. Ok. Vamos executar, né? Claro que vamos já botar no logcat, limpar o logcat e colocar no filtro. Ok, vamos executar. Perfeito? Tá lá, vamos aplicar. É via API que está com o listener, tá? E está com repeat também. Ok. Ó, repetindo. Infinitamente agora repetindo. Não, né? Repetiu 2 vezes, né? Colocamos infinito, mas repetiu 2 vezes. Que na verdade o que importa é o count, né? Entramos no start e no repeat 2 vezes, que é o número aqui que a gente colocou, né? O count. E no end 1 vez, tá? Porque na verdade o start, o repeat não conta como finalizado. A animação, quando ela está repetindo, ela está em transição ainda, ela não finalizou. Perfeito? Outra coisa agora que a gente pode mostrar aqui é a questão de a gente colocar mais de uma animação. A gente está utilizando só alpha aqui, né? Perfeito. Como é que a gente coloca, por exemplo, 2 animações na imagem, tá? Vamos colocar um outro botão lá, que vai ser uma terceira. Não, vamos deixar o mesmo botão, só que vamos mudar aqui, né? Vamos comentar aqui. Deixa a flag aí, tá? Vamos colocar 2 animações. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza outra classe, tá? É a property value hold, tá? Property values holder, tá? Vamos chamar aqui anime 1, animação 1, tá? E a gente faz a mesma coisa, a questão do off aqui, só que agora é com o property values holder, tá? Vou copiar aqui. E claro que aqui agora não tem o target, tá? A gente não tem o target, só vai definir a animação. E o início e fim dela. A gente não tem esse target, perfeito? Vamos colocar alpha. Começando, tá aparecendo e vai para desaparecer, perfeito? Vamos só importar a classe aqui. Perfeito. E vamos colocar uma outra agora, tá? Animação 2, que vai ser a scale X, que a gente fazer ele diminuir, no caso aqui, no X, tá? Ele vai sair de, vamos ver qual que tá aqui, do tamanho dele atual, tá 96. Vamos colocar aqui, aliás, vamos colocar o X, a gente mexer o posicionamento. Vai para de 0F, por exemplo, para 30. Perfeito. E vamos fazer o mesmo com Y, tá? Vamos colocar aqui 3. Agora, para a gente setar, vincular esses eventos aqui, esses efeitos a esse componente visual, que no nosso caso é o image view, tá? Não necessariamente tem que ser o image view. A gente vai instanciar de novo, tá? Object Animator. Só que dessa vez a gente vai mudar aqui, ó. Aqui é off
proprietary values holder, tá? Aqui o nosso IMG e aqui os valores, tá? Que no nosso caso é animação 1, animação 2 e animação 3, perfeito? Comentamos aqui, a flag está funcionando aqui embaixo, agora vamos ver se vai funcionar, né? Vamos executar aqui. Tá lá, vamos aplicar o efeito. E ó, você viu, ele foi, até porque o valor que a gente colocou ali do X e do Y foi um valor estranho, né? Mas ele foi lá pra cima, perfeito? Vamos mudar a gente não colocou a duração aqui, né? De novo. Vou colocar aqui o duration, pra gente ver isso mais lentamente. Set duration. Vamos colocar aqui 6 segundos. Perfeito. Eu acabei esquecendo a duração, galera, mas tem que colocar, hein? Porque às vezes ele volta. Se ele, tipo, ele deu um fade e ele acaba voltando pro início, tá? Não sei exatamente quando que esse bug acontece, mas é porque ele tá sem duração, você tem que colocar duração. Perfeito. Agora vamos devagarzinho, 6 segundos. Ó, ele veio pra cá, perfeito? E aí ele começa a crescer, tá? Então ele vai desaparecendo, tá? Foi só um exemplo meu, foi ruim a questão dos efeitos escolhidos, né? Mas só foi para mostrar que dá pra gente colocar mais de um, tá? Dá pra colocar quantos você quiser, perfeito? No Object Animator para aplicar mais de um efeito na nossa view. Eu utilizei Image View, mas não há necessidade de ser uma imagem, tá? Image View. Você pode aplicar no Linear Layout, no layout que você quiser. Lembrando também, tá? Do Listening, que eu acabei comentando aqui, que a gente não acabou não utilizando mais. Nem precisava de comentar essa parte, era para comentar até aqui, por exemplo, tá? E para repetir, repeat count, tá? Tem que colocar o mode também, perfeito? O repeat mode. E aqui eu acabei utilizando a flag também para a gente poder ver o reverse, tá? Que a gente não precisa de, por exemplo, aplicar um efeito de volta. Ele mesmo já faz isso, ele volta pra gente por causa do reverse. Ele volta pro estado original, perfeito? Tem como fazer isso daqui que eu fiz agora via XML? Tem como fazer via XML, utilizando o Animator Set. Qual o problema do Animator Set? Ele não tem um reverse, tá? A gente tem que fazer o reverse na mão, tá? Para cada efeito que a gente criar. E eu não quis mostrar porque eu não acho viável isso tudo, né? Se aqui é tão simples utilizar o Proprietary Values Holder, então eu prefiro ficar com o Proprietary Values Holder, mesmo que parte do nosso efeito, tá? Seja, por exemplo, via XML, tá? Nesse caso, com o Proprietary Values Holder você não utiliza o XML, né? A gente utiliza via API mesmo. Então é isso aí, dá para aplicar esse efeito em qualquer view, tá? Só um detalhe, esse efeito assim, o Object Animator, tá? A questão do efeito aqui, lembrando que você tem que ter o setter e getter na view, que você vai estar tagueando aqui para estar vinculado, perfeito? Por que eu não falei da aplicação da API de animação do 2.x inferior? Qual o problema? Esse Object Animator aqui, vamos voltar aqui. Quando a gente escondeu agora tá voltando, né? O Image View, e ele acabou saindo, ele literalmente saiu, tá? Ele literalmente desapareceu do layout, tá? Por exemplo, se fosse um botão, a gente não ia conseguir clicar nele mais. Mas com a API antiga, o que acontece? Ele não mexe nas propriedades, ele mexe no desenho. Por exemplo, imagina que se eu clicasse nesse botão aqui, esse botão aqui viesse aqui para baixo, tá? Utilizando a API antiga. Eu cliquei, o botão ia vir aqui para baixo. Aí se eu clicasse nesse botão aqui embaixo, ele ia voltar aqui para cima. Com a API antiga, quando o usuário viesse clicar aqui, ele não ia voltar para cima, porque ele apenas desenhou o botão aqui. A propriedade de clique dele, todas as propriedades estão nessa parte aqui, ó. O usuário ia ter que vir aqui no nada, tá aqui, tá branco, e clicar para esse botão daqui começar a subir. Com essa API nova do 3.0, tá? O Proprietary Animation, se eu clicasse aqui e ele descesse, eu ia ter que vir clicar aqui, porque ele muda além dele desenhar aqui, ele muda a propriedade do botão também, tá? A propriedade da view, perfeito? É assim que funciona. Por isso eu optei por nem utilizar, tá? Essa versão antiga, por causa desse bug que ela tem, perfeito? Então isso daí eu vou deixar para gente embaixo para download. Valeu, obrigado e tchau.